Isso, boa tarde, gente. Boa tarde todos, a todas, alunos, alunas, professores, professoras. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Estamos aqui para mais semear, para depois colher. Há tempo de semear e tempo de colher. E às vezes o tempo de colher é também o tempo de semear. Eles são concomitantes às vezes. Mas é claro que em alguns momentos a gente colhe tudo que a gente semeou por um longo tempo, ou por toda a vida. E nesse momento do Enem, ou vocês que vão encarar o Enem, porque eu não vou fazer, vocês irão colher tudo que estudaram no ensino fundamental e no ensino médio. Então é um momento significativo, é um momento importante, é um momento divisor de água, porque você começa a delinear ou demarcar o início do que pode ser uma carreira profissional para toda a sua vida. E também pode ser um momento que marca também o início de uma vida em que você começa a, eu diria, amadurecer, configurar uma independência financeira. A partir do momento em que você tem uma graduação, você já tem potencialmente essa capacidade de independência financeira, o que é muito bom. Uma coisa é você esperar que alguém banque você e saber que esse alguém diz o que você tem que fazer. Outra coisa é você ser independente e decidir o que você quer e o que você pode fazer. E a gente estuda para isso, a gente se prepara para isso. E a gente vive o tempo todo se preparando para estar sempre melhor, para que hoje a gente seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Porque assim a gente vai ocupando os melhores espaços em todos os sentidos, em todos os aspectos. E nós desejamos que vocês possam conquistar esses espaços com os méritos de vocês. Tudo certo, então. Letícia, é com você. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao nosso último dia de matemática, na nossa segunda maratona de aulões. Antes de tudo, né, eu digo a vocês que vocês possam aproveitar bastante o momento de hoje, as contribuições de hoje. Tirem suas últimas dúvidas de matemática, porque amanhã a gente continua, mas é consciência e natureza. Então, hoje é o último dia de matemática, tirem suas dúvidas. Obrigada, Esther. Façam suas contribuições também. Também avisamos que o chat está disponível para vocês colocarem aí o que vocês desejarem, bem como também podem abrir o microfone e participar conosco. Então, a gente destaca isso para vocês, participem com os professores, deem contribuições também, tirem suas dúvidas, enfim, aproveitem bastante a tarde de hoje. E a gente inicia, né, o nosso último dia de matemática e suas tecnologias com o professor Iago, ele que é mestrando em ciências da computação com ênfase em educação e está conosco no ProEnem há 5 anos. Então, Iago, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, Letícia. Boa tarde a todos aí. Vamos começar aqui, dando, na realidade, um prosseguimento da aula do dia 19, certo? Então, vou apresentar aqui a tela para a gente dar início à aula de hoje. Então, vamos lá. Quem perdeu o último capítulo, pode encontrar nas próximas páginas que eu vou anunciar aqui. Vamos colocar aqui para apresentar. Show. Pronto. Então, no capítulo anterior, a gente falou sobre as competências e as habilidades. Comentei sobre as 7 competências que o Enem cobra. Falei sobre os conteúdos de cada competência e o que vocês devem focar até o dia da prova. E fiz uma estimativa
de como dar alguns chutes em algumas questões da prova do Enem. Então, existe tempo, então você corre lá na página, tá aqui, ó. Você pode ir na página do cursinho, certo? Pro Enem UEPB no Instagram, perguntar alguma coisa por lá. Pode ir no canal do YouTube também, tá aqui o link. Depois que vocês tiverem acesso, vocês podem ir consultar lá, ou então pode procurar Pro Enem UEPB lá no YouTube, que vocês vão encontrar, ou então na minha página também, vocês vão encontrar vários vídeos aí também que complementam essas aulas, certo? Então, procurem revisar o conteúdo passado. Bom, na aula de hoje, dando continuidade, eu vou resolver uma questão, começando, né, pela questão de geometria espacial, certo? Então, vamos dar ênfase a essa questão e vamos ver o que é que ela trata e quais são os pontos importantes para fazer a resolução. Então, em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenagem e secagem de produções de grãos. No formato de um cilindro reto, olha só, ele já deu uma dica aqui, olha que é formado, sobreposto, ou seja, no topo, formado por um cone. Então, eu vou ter um cilindro reto e um cone. E as dimensões são indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito por caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Bom, então, uma informação importante aí que o caminhão que vai carregar toda essa carga aí até o depósito de beneficiamento, né, pela usina, vai ter a capacidade de cada viagem transportar 20 metros cúbicos. Uma região possui apenas um silo, ó. Então a gente vai trabalhar apenas com o volume de um silo. E apenas um caminhão para transportar os grãos para essa usina. Então tá aqui, ó. Vamos identificar algumas coisas aqui importantes, que é o cone aqui em cima, certo? Então você vai ter um cone aqui em cima e o cilindro aqui embaixo. Você percebe que o raio do cone aqui, ó, que é o do topo, ele é igual ao raio da base do cilindro. Ó. Por quê? Porque se um está sobrepondo o outro, as características vão ser as mesmas, certo? Então, se eu for precisar de π, eu vou usar o número 3, e a pergunta é bem simples. Qual é o número, ó, o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados nesse silo? Então, vamos lá. A gente está trabalhando com uma questão que envolve volume. E nós vimos na aula passada que o volume de qualquer sólido que não afina em cima, como é o caso aqui, ó, do cilindro, é sempre área da base vezes altura. Certo? Então, aqui a gente pode dizer que a área da base aqui é um círculo, porque a base é circular, e a área de um círculo é πr ao quadrado, então você pode colocar aqui, ó, πr ao quadrado, e aqui a gente tem a altura, ó. Então, vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, você vai encontrar a área do silo. Só que o silo ainda tem outra parte, que é o topo. Então, vou ter que somar mais a área aqui desse topozinho aqui em cima. Ó. E a gente viu na aula passada que se eu quero calcular o volume de um sólido que afina em cima, que tem um bico, nesse caso aqui o cone, a gente pega o mesmo valor e divide por 3. Ó. Por quê? Eu estou dividindo em 3 dimensões. Comprimento, largura aí, e altura. Certo? Então, partindo disso aí, a gente já pode resolver a questão. Lembrando que, como a base também é circular aqui em cima, ó, a gente pode pegar a mesma fórmula aqui de baixo e aplicar ela aqui em cima, ó, o cone. E a altura aqui vai ser 3, e a altura desse outro aqui vai ser 12. Então, partindo aqui para a resolução, então o volume do silo vai ser nada mais do que o volume do cilindro mais o volume do cone. Eu vou colocar aí, ó, πr ao quadrado de h por cilindro, e 1/3, que no caso eu vou dividir por 3, πr ao quadrado de h, que eu coloquei o hzinho pequeno para dizer que é a altura menor, certo? E h maior para ser a altura maior do silo. E aqui eu vou substituir os valores, ó. O π vale 3, o raio é sempre 3 aqui, a altura do cilindro é 12, o π de novo 3, o raio do cone vai ser igual ao raio do cilindro, por isso que aqui tem 3 e 3, ó. E a altura do cone também vai ser 3. Então, quando efetuar esses cálculos aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 12 vai dar 324. E aqui eu posso botar um 3 em cima com 3 embaixo, porque eu estou dividindo aqui. 3 ao quadrado vai dar 9, e 3 vezes 9 vai dar 27. Somando 324 com 327, eu vou ter 351 metros cúbicos. Só que ele não quer saber disso, ele quer saber
o número mínimo de viagens que o caminhão deverá fazer. Lembrando que em cada viagem só pode ser transportados 20 metros cúbicos de grãos. Então, nesse caso aqui, ó, como eu quero saber o número de viagens, eu vou pegar o 351, que é o volume total, dividido pelo volume do caminhão, que no caso aqui vai ser 20, que foi dado na questão. Então, 351 dividido por 20 vai dar 17,55. Você vai perceber que vai ter as alternativas 17, 18 e 19. Então, qual é a resposta correta? Aqui a gente vai fazer um arredondamento. A gente sabe que tem que fazer 17 viagens inteiras e vai sobrar aqui, ó, 0,55 para transportar em uma nova viagem. Então, o que era 17, eu vou fazer mais uma viagem aqui, vai ficar 18. Então, a alternativa correta seria 18. Pelos critérios de arredondamento, a gente tem que olhar qual algarismo aqui, ó, mais significativo depois da vírgula. Nesse caso aqui, a gente tem 5. Se esse valor for maior do que 4, a gente arredonda o anterior, que no caso aqui, ó, que é antes da vírgula, em uma casa decimal. Então, aqui o 17 passa a ser 18. Certo? Então, também é uma questão bem tranquila aí sobre o volume de sólidos. A questão número 12 é uma questão de análise gráfica. E a gente tem que ficar sempre atento a essas questões, porque elas são fáceis e às vezes existe uma casca de banana ou outra para que você não acerte essa questão. Então vamos lá. Na intenção de ampliar suas fatias de mercado, as operadoras de telefonia apresentam diferentes planos. Então aqui a gente já sabe que vai ser apresentado o plano de telefonia. E as promoções. Uma operadora oferece 3 diferentes planos. Ó. Então a gente vai ter 3 planos aí dispostos no gráfico. Baseado nas quantidades de minutos utilizados mensalmente e também são apresentados no gráfico. Um casal foi à loja dessa operadora para comprar 2 celulares. Ó. Então, cada um vai ter um plano. Então, vai ser, no caso, 2 planos. Um para a esposa e outro para o marido. Então, ó, cada um vai ficar com um plano aí. E agora é a condição. Ela utiliza o telefone, em média, 30 minutos por mês. Ó. Certo? Então, ela, a mulher, usa 30 minutos por mês. Enquanto ele, em média, utiliza 90 minutos por mês. Ó. Aqui a gente tem um gráfico. E a pergunta é, ó, com base nas informações do gráfico, ó, com base no gráfico, qual é o plano de menor custo? Lembre-se que quando a gente quer gastar, a gente quer o menor custo para cada um deles. Então, o que é que a gente deve ver aqui? A gente tem os 3 planos. Ó. A linha mais preta vai ser o plano A. A linha tracejada vai ser o plano B. E a linha quase cinza, juntinha aqui, que ainda é tracejada, vai ser o plano C. Então, vamos lá. Ela vai querer a partir de 30 minutos, né? Que ela utiliza em média 30 minutos, então 30 minutos vai estar aqui, ó. E ele vai utilizar 90, então 90 vai estar aqui, ó. E na altura aqui, ó, desse gráfico, no Y, vai ter justamente o valor da conta mensal que vai vir no final do mês. Então, para ela, o que seria o menor custo? Seria o gráfico de menor aclividade. Então, nesse caso aqui, ó, se ela subir aqui, ó, ela vai encontrar esse plano aqui, ó, que é um menor. Nesse caso aqui, a gente tem um plano C, ó. Esse aqui é o plano C. Que ela vai ter que escolher. E para o marido aí, que utiliza 90 minutos por mês, quando ele subir isso aqui, ó, ele tem que pegar o menor aclividade, ó. Ele vai pegar o tracejado, ó. Então, ele vai pegar o plano B, no caso. Plano B para ele. Então, a gente vai agora matar qual é a resposta correta. Vai ser o plano A para ambos? Não. Então, não pode ser o plano A. Vai ser o plano B para ambos? Não. Vai ser o plano C para ambos? Não. Vai ser o plano B para a esposa? Ó, B para a esposa? Não. A esposa é o primeiro aqui, ó. Então, não pode ser a letra D. E na letra E, vai ser o plano C para a esposa, correto? Aqui, ó, o plano C para a esposa. E o plano B para o marido, ó. Então, aqui vai ser o M de marido. Então, aqui a gente tem a letra E de escola. Certo? Também é uma questão simples de análise gráfica, em que você deve ler o contexto, tem que fazer uma leitura do gráfico e ler qual é a pergunta. E a partir daí você tem que tirar uma conclusão da leitura e do gráfico e fazer a junção para responder a questão. Na questão 13, eu trouxe uma situação cotidiana. Também é uma questão de geometria. Então a gente vai ter que analisar parte por parte. Para decorar sua casa, uma pessoa comprou um vaso de vidro em forma de um paralelepípedo retangular, ou seja, a famosa caixinha de sapato, certo? Igual no formato de uma caixa de sapato.
cujas medidas internas são 40 centímetros de comprimento, 35 centímetros de largura e 60 centímetros de altura. Em seguida, foi até uma floricultura e escolheu uma planta aquática para colocar nesse vaso. Segundo uma proposta do gerente local, essa empresa avaliou a possibilidade de enfeitar o vaso colocando uma certa quantidade de pedrinhas artificiais. Ó. Então, vai ter que colocar umas pedrinhas aí dentro desse vaso de vidro. E cada pedrinha vai ter um volume de 100 centímetros cúbicos. Ó. Então, ele já dá o volume da pedrinha também. Que ficaram totalmente imersas, ou seja, dentro da água. O gerente alertou que seria adequado, em função da planta escolhida, que metade do volume, olha só, metade do volume do vaso fosse preenchido com água. Então, a gente vai ter a metade aí preenchido com água, e que após as pedrinhas serem colocadas, a altura da água deveria ficar a 10 centímetros do topo. Por quê? Se passar disso, vai transbordar e vai terminar molhando aí o ambiente, dando um razoável espaço para o crescimento da planta também. Então, além de não transbordar, vai dar espaço para a planta crescer. A pessoa aceitou as sugestões apresentadas, adquirindo, além da planta, uma quantidade mínima de pedrinhas, satisfazendo as indicações do gerente. Então, a pergunta é, ó, nas condições apresentadas, qual a quantidade de pedrinhas que essa pessoa comprou para colocar dentro desse vaso? Então, ó, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter o vaso em forma de caixa, né? E a gente tem as medidas daí. Então, a gente pode achar o volume disso aí e apenas colocar metade desse volume. E depois a gente pode ver o quanto de volume que sobrou, descontando os 10 centímetros do topo, ó, que ele fala que tem que ficar 10 centímetros do topo, e achar a quantidade de pedrinhas que vai ser colocadas aí para que não transborde e que a planta cresça. Então, aqui, ó, eu fiz um esquemazinho básico para a gente analisar aqui, rapidamente. Aqui a gente tem o vaso em forma de caixa de sapato. Ó. A gente sabe que a metade do volume aqui, ó, tem que ser colocado com água, certo? Aqui a gente tem os 10 centímetros, ó, que separa o volume do espaçamento da borda para não transbordar e a planta possa crescer. E vai ficar esse intervalozinho aqui, ó, que vai ser onde eu vou colocar as minhas pedrinhas para que o volume comece a subir. Então, para isso, a gente tem que achar o volume do reservatório. Então, o volume do reservatório vai ser sempre o quê? Área da base vezes a altura. Por quê? Ele é um sólido que não afina em cima. Então, se ele não afina em cima, a gente vai fazer, ó, área da base, vai ser 35 vezes 40, vezes a minha altura. Mas queria essa altura? Essa altura é o que deveria sobrar. Então, ó, se a gente tem uma altura aqui de 60 centímetros, ó, que é o tamanho original, nós temos que deixar 10 centímetros aqui, ó, para que não transborde, e eu só posso preencher até metade desse volume, ou seja, o que era 60 passou a ser quanto? Passou a ser 30. Descontando os 10 aqui, passa a ser 20. Então, por isso que aqui tem, ó, 35, que é a largura, 40 o comprimento, e a altura vai ser o quê? 20, porque eu quero saber o espaço que está sobrando, depois que eu preenchi metade com volume, e eu vou saber quantas pedrinhas vai caber nesse espaço. Então, vamos fazer uma multiplicação aqui bem simples, ó. 35 vezes 40 vai dar 700, 700 vezes 20 vai dar 28 mil centímetros cúbicos. Então, se eu achei o volume que eu estou precisando aí, para preencher de pedrinhas, e eu sei que cada pedrinha aqui, ó, vai equivaler a 100 centímetros cúbicos, que também foi dado na questão, é só você dividir o volume total aí, que eu tenho disponível, pelo tamanho de cada pedrinha aí, e a gente tem a quantidade de pedrinhas, ó. Simplificando isso aqui tudo, ó, dividindo o volume do reservatório que está sobrando, que é esse volume aqui em cima, ó, que é o volume deslocado pelas pedrinhas, dividido pela quantidade aqui, ó, do volume de cada pedrinha, a gente vai saber que vai ser necessário comprar, no máximo, 280 pedrinhas aí. Certo? Então, para preencher esse reservatório aí, no máximo, né, para que não transborde que a planta cresça, a gente tem 280 pedrinhas necessárias aí. Certo? Também é uma questão de geometria em que você deve usar a sua imaginação. Você pode rabiscar a prova do Enem para resolver essas questões. Você tem que esboçar aí, tem que entender quem são as figuras, qual a nomenclatura das figuras, quais são as medidas de cada figura e como é que eu acho o volume e as áreas de cada figura. Tudo isso está no outro vídeo, lá que eu mostrei lá na aula passada. Vocês podem ir lá depois e rever
esse conteúdo. E a resposta correta aqui seria a letra B de bola. Então vamos lá, questão 14. Na questão 14, a gente tem o seguinte, ó. A questão 14 ela é bem simples, ela é apenas um comparativo. Uma empresa divide o balanço anual de vendas de seus produtos em duas partes. Então a gente já começa a entender daqui, ó, duas partes. Calculando o número de vendas do produto ao final de cada semestre. Ó. Então, ao final de cada semestre, a gente calcula o número de vendas. Então tá aqui, ó, o número de vendas calculado no final de cada semestre. Após o balanço do primeiro semestre, foram realizadas ações de marketing para os 5 produtos menos vendidos da empresa. Então, foi feito um estudo aí com os 5 produtos menos vendidos. Então, aqui estão os 5 produtos. Ó, produto 1, 2, 3, 4 e 5. E a tabela mostra a evolução das vendas desses produtos no primeiro para o segundo semestre. Então, aqui é apenas uma variação de um semestre para o outro. Então, vamos lá. A gente lê o seguinte. Ó, o produto 1 vendeu 350 unidades no primeiro semestre e no segundo passou a ser 600 unidades vendidas, certo? Então, a gente lê por linha nesse caso aqui, certo? A gente lê na linha, analisando as características de cada coluna. O sucesso de uma ação de marketing, de um produto, é medido pelo aumento percentual, olha só, aumento percentual do número de unidades vendidas desse produto, do primeiro para o segundo semestre. Olha isso aqui. Então, a pergunta é, a ação de marketing mais bem sucedida foi para qual produto? Então, qual foi o melhor produto aí a ser vendido após essa ação de marketing? Então, quando a gente fala em aumento percentual, vem na cabeça a primeira coisa, porcentagem, certo? Então, aqui vai ser trabalhado com porcentagem. E lembre-se, a porcentagem pode ser na forma normal, com esse porcento aí do lado, pode vir na forma decimal ou na forma fracionária. E aí a pergunta é, ó, qual é a variação percentual do primeiro para o segundo semestre? Então, lembra que na aula passada eu comentei o seguinte, se eu quero uma variação percentual de alguma coisa, eu vou precisar de 2 valores, o valor inicial e o valor final, e sempre vai ser o final menos o inicial dividido pelo inicial. Por quê? Porque é do inicial que eu estou partindo para o segundo. Então, a gente vai ter que achar aqui, ó, basicamente, de quanto aumentou aqui, ó. Então, no caso, ó, o que era 350 passou para 600, aumentou 250. O que era passou para 1.100, aumentou 100, ó. Então, vou ter que encontrar todas essas medidas aqui, ó. Ou seja, o acréscimo de vendas. Depois que eu achei o acréscimo de vendas, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir pela quantidade ali, ó. Que no caso, isso aqui seria a diferença e o valor inicial seria do primeiro semestre. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar o 250 aqui com a diferença, ó. Lembre-se, final menos o inicial, deu isso aqui. Então, eu coloco aqui, ó. Dividir pelo inicial, ó. Que no caso seria 350. Simplificando isso aqui vai dar 5 sobre 7. E se eu efetuar a divisão aqui, vai me dar 0,714. Vou fazer a mesma coisa para o segundo. Ó. O segundo vai ser o final menos o inicial. Então, aqui aumentou em 100. Então, 100 está aqui. Dividido pelo inicial, que no caso aqui seria 1.000. Ó. Dividindo 100 por 1.000 vai dar um décimo, que no caso vai dar 0,1. E vou fazer isso até o último produto aqui. Ó, que no caso vai aumentar de 2.000 para 2.600. Então, aqui ó, vai ser 2.600 menos 2.000 vai dar 600. Está aqui. Dividido por 2.000, porque é o valor inicial que eu estou partindo. Simplificando, vai dar 3 décimos, que no caso vai dar 0,3. Então, feito isso, eu tenho 5 números aqui, ó. Se eu quisesse trabalhar com a porcentagem agora, eu teria que multiplicar cada número desse por 100. Mas como é bem simples aqui, eu só quero saber qual foi o mais bem sucedido, é só você pegar a maior variação aqui, ó. Então, qual foi a maior variação aqui? A maior variação seria da letra A com a letra B? Não, aqui seria a letra A, né? 0,7 para 0,1, 0,7 é maior. Comparado com o produto 3, vai ser 0,1 também, então não é. Comparado com o produto 4, 0,4 também não é. E comparado com o quinto, 0,3 também não é, porque aqui é sempre 0,7, no caso seria o maior dos números aí. Então aqui a alternativa correta seria o produto número 1 foi o mais bem sucedido, certo? Apesar da variação aqui ter sido menor, né, que a maior aqui teria sido no último produto, ele foi o mais bem sucedido porque teve um maior percentual de aproveitamento aí nas vendas depois do marketing usado. Na questão 15, a gente remete também a um assunto que eu comentei na aula passada, que é sobre juros, ou na parte de matemática financeira. E essa questão eu achei interessante porque, se você analisar diretamente, tem uma noçãozinha de como resolver ela sem precisar da fórmula.
Mas a gente que vai usar a forma para ficar mais trivial e melhor para vocês entenderem. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprar a uma taxa de juros compostos. Olha só, juros compostos. Primeira coisa. De 1% ao mês. Então, aí, o aumento, no caso aí, né, da taxa seria de 1% ao mês. O primeiro pagamento, olha só, o primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202. O segundo pagamento será feito, ó, segundo pagamento, será efetuado um mês após o primeiro pagamento. Consequentemente, vai ser no valor de R$ 204,2. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do preço à vista, olha só, com o valor do produto à vista, negociado com o cliente. Então, apesar do cliente pagar de forma parcelada, ele vai emitir nota fiscal com o valor original do produto, no caso aí com o valor, se eu fosse comprar à vista, pagando diretamente na hora, correspondendo ao oficialmente aprovado. Então, aqui vai ser apenas uma correspondência. Então, o valor à vista desse produto aí, ó, em reais, que vai constar na nota fiscal, vai ser de quanto? Então, ó, se você analisar direitinho aqui, você já tem uma noçãozinha de como fazer essa questão. Por quê? Eu não sei qual é esse valor inicial. Então, a gente podia chamar aqui de X. Ó. Se eu aumentar aqui, ó, mais 1% de X, ó, 1% de X, coloquei 1% de X, esse valor vai me corresponder a quanto? A R$ 202. Só que como eu estou trabalhando com juros compostos, tudo é multiplicado. Então, aqui, em vez de somar, vai ser multiplicado aqui. Ó. Então, aqui é só você fazer os termos agora e isolar os elementos. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, quando a gente fala em juros compostos, a gente tem essa formulazinha aqui, ó, que diz o seguinte, montante é igual ao capital, 1 mais a taxa elevada ao tempo. O tempo aqui é expoente. Por quê? Porque os juros é acrescido a cada montante e não em cima do valor inicial do produto. E essa variação aqui, ó, de 1 mais I, vai ser justamente a taxa de variação aí. Então, por exemplo, se for de 1%, essa taxa aqui tem que ser unitária. Então, aqui vai ficar 0,01, porque vai ser 1% em decimal, ó. Porque eu não posso usar diretamente 1%, porque aqui eu estou trabalhando com a forma mais simples de representação de juros. Então, aqui vai ser 0,1, ó. Então, aqui ficaria 1,01. Vezes o capital, que eu não sei quanto é. Mas eu sei que o valor da primeira parcela é 202, ó. E aqui o tempo vai ser de um mês. Então, para achar o valor de X aqui, ó, da primeira parcela, vai ser 202 dividido por 1,01. Para ficar menos desgastado, a gente fez aqui diretamente, ó. Na hora que eu dividir 202 por 0,01, isso vai me dar o valor de 200. Então, o valor fixo aí, sem o acréscimo de juros, vai ser de 200. Ou seja, se eu quero aumentar os juros, eu multiplico essa taxa de variação aqui em cima. Ó. Se eu quero retirar os juros, eu divido por essa taxa aqui. E eu consigo realmente achar qual é o valor original aí. Então, esse aí foi o primeiro mês. No segundo mês, ó, faz a mesma coisa. Ó. O expoente aqui muda para 2 agora. Ó, e você vai ter que fazer a mesma operação, dividindo aqui, ó, por esse aqui. Então, consequentemente, se for o sistema de juros único, vai dar o mesmo valor, ó, 200 em cima e 200 embaixo. E na hora que eu somar 200 com 200, vai me dar o valor total de R$ 400. Então, aqui a resposta seria R$ 400 o valor inicial, ou o valor à vista do produto. Certo? Então, também é uma questão bem simples, que você tem em mente o conceito de juros compostos, como é que eu aplico e como é que eu desaplico. Aplicar, você multiplica pela taxa, desaplicar, você retira a taxa e você deixa só o valor fixo aí. Lembrando que o sistema da poupança é sempre em juros compostos. Por quê? É em cima do seu saldo final é que eles acrescentam o valor da porcentagem de rendimento. E geralmente o rendimento vai ficar em torno de 0,5%, dependendo aí da aplicação financeira. Na questão 16, a gente tem uma questão que geralmente o pessoal, quando vê essa sigla, a gente corre com medo. Por quê? É uma questão que se trata de logaritmo. Logaritmo, por muitos, é o terror
e assombra qualquer estudante, por conta que ele é muito trabalhoso. O logaritmo ele é muito desgastante, você tem que ter um monte de ênfase para entender logaritmo. Mas aqui a gente vai fazer um negócio bem simples. A gente deve entender o seguinte. Para saber o que é logaritmo, a gente tem duas coisas em mente. Por exemplo, 2 elevado a 4. A gente pode achar que isso aqui é 2 elevado a 4 vai dar 16. E a gente sabe que logaritmo é sempre o inverso da função exponencial. Então, é o inverso da potência logaritmo. Então, para eu transformar isso aqui em logaritmo, nada mais é o seguinte, ó, log de 16. E agora eu quero decompor em uma base. Por quê? Porque logaritmo é um expoente. E eu tenho que achar esse valor do expoente. Então, se eu quiser decompor 16 na base 2, eu tenho que ter um valor aqui x. Ó. E esse valor x vai ser justamente o valor do meu logaritmo. Então, para achar o valor do logaritmo agora, o que é que eu tenho que fazer? A base elevada ao logaritmo tem que ser igual ao logaritmando. 2 elevado a x tem que ser igual a 16. Se eu fatorar 16 em números primos, vai me dar 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a 4. Quando as bases são iguais, ó, os expoentes também são. Então, aqui x vai ser igual a 4. E esse 4 é justamente o expoente que eu tenho aqui em cima. Ó. Então, logaritmo nada mais é que um expoente e eu posso usar essa propriedade para resolver as questões. Então, voltando aqui para a questão, a gente vai resolver ela de acordo com esse conceito de logaritmo. Charles Richter e Ben Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades e valores maiores. Então, a gente tem uma escala aí de 0 a 10, e ela identifica qual é a magnitude de um terremoto, segundo essa escala. O quadro mostra a escala da magnitude local MS. Ó. Então, a gente sabe que MS agora é a magnitude local. E o terremoto que é utilizado para descrevê-lo. Então, se essa magnitude estiver entre 0 e 3,9, ele é considerado pequeno. Se for entre 4 e 4,9, ligeiro, entre 5 e 5,9, moderado, entre 6 e 9,9, grande, e se for maior do que 10, ele vai ser extremo. Então, isso aí teoricamente, eu estou falando aí, por exemplo, se isso aí fosse expandir para um país, quais seriam os níveis de desastre aí? Então, isso quer dizer que se um terremoto lá for maior do que 10, por exemplo, a gente vai ter muita devastação. Por quê? Vai ser um caso extremo, vai ser o valor mais o ápice dessa escala aí. Então, ele vai ser mais desastroso. Então, para se calcular a magnitude, usa-se a seguinte fórmula. M de S vai ser igual a 3,3 mais o log de A maiúsculo vezes F minúsculo. Aí eu identifico agora quem é esse A maiúsculo e esse F minúsculo. A maiúsculo é a amplitude da onda, ou seja, a altura da onda. Ó. Então, ó, se eu tenho uma onda assim, desse estilo, a gente tem que essa altura aqui, ó, é que a gente chama de amplitude, certo? Máxima da onda, registrada por um sismógrafo em micrômetros. Então, a unidade aqui é dada em micrômetros. E F minúsculo representa a frequência da onda, ou seja, o nível de rotação, que é dado em hertz. Então, a gente sabe que A significa amplitude e F aí é a frequência. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 200 mil micrômetros, olha só, e uma frequência de 0,2 Hz. Se eu precisar utilizar o logaritmo de 2, ó, ele diz aqui embaixo, eu vou utilizar 0,3. Então, de acordo com os dados fornecidos, o terremoto pode ser classificado como o quê? Então, eu tenho que pegar essa fórmula aqui em cima, vou mostrar para vocês. Vou substituir esses dois valores aqui, ó, o 2.000 e o 0,2, e vou fazer as manipulações necessárias para encontrar qual é o nível desse terremoto aí. Então, ó, a gente escreve a fórmula, substitui o A e o F ali, ó, pelos valores, multiplica dentro do parêntese primeiro, ó. Então, aqui vai ficar 3,3 mais log de 400, e eu tenho que quebrar esse log de 400. Então, a maneira mais simples é sair dividindo esse número. Ou seja, o que era 400, eu posso dizer que é 4 vezes 100, ó, para ficar mais fácil, porque eu estou trabalhando na escala de logaritmo decimal. Ó. Quando não aparece logaritmo, o valor que eu tenho aqui embaixo vai ser sempre 10. Então, o que era 400 virou 4 vezes 100. E agora, quando eu tenho uma multiplicação de um produto aqui, ó, tem um produto logaritmo, eu vou transformar isso numa soma, semelhante igual às potências. Então, vai ficar ó, o log de 4 mais o log de 100. 4 fatorado é a mesma coisa de 2 ao quadrado. Ó, certo? Você vai sempre fatorar para o menor valor possível. E eu sei que se eu precisar do log de 2, está lá dado na questão, que é 0,3. Então, tá tudo beleza para mim agora.
E o log de 100, o 100 pode ser escrito como 10 ao quadrado, ó. E agora o que acontece? O expoente multiplica o logaritmo. O que era logaritmo de 2 ao quadrado vai ficar 2 vezes o log de 2 mais 2 vezes o log de 10. Por quê? Porque eu transformei isso aqui e isso aqui virou isso aqui embaixo. E somado aqui, ó, ao 3,3. O log de 2 aqui vai dar 0,3, né? Foi dado na questão. E o log decimal na base 10 é sempre 1. Então, isso aqui vai valer o valor 1. Ó. E 1 vezes 2 vai sobrar apenas o valor 2 aí. Então, esse aqui é o que eu finalizo a questão. 3,3. O 2 passa multiplicando o logaritmo e o log de 2 é 0,3. E aqui eu tinha o 2 como expoente, vai ficar 2 vezes o log de 10 na base 10, que é 1. E 2 vezes 1 é 2. Então, na hora que eu somar isso aqui, ó, vai me dar o valor de 5,9. Eu vou lá na tabela ver agora onde é que está 5,9. 5,9 está com o intervalo fechado aqui, ó. Então, ele pertence ao intervalo 3. Então, a resposta seria a letra C, moderado. Então, é uma questão de logaritmo. Não é difícil. É um pouquinho trabalhoso. Mas, porém, é uma das mais fáceis que já caiu do logaritmo nos últimos Enems. Aí, eu fiz essa pesquisa. Questão 17. Em um município, foi realizado o levantamento relativo, olha só, relativo ao número de médicos e obtém-se os dados. Então, em 1980, havia nessa cidade, nesse município, 137 médicos. Em 1985, 162 médicos. Em 1995, 212 médicos. Em 2010, 287 médicos. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo prazo. Então, isso aqui vai se estender para vários anos, do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Então, qual é a previsão do número de médicos? Ó, tem que fazer uma previsão aqui para o ano de 2040. Então, o que é que eu tenho que observar? Eu tenho que olhar quais são as relações da tabela. Ó. De 80 para 85, aqui eu estou aumentando em 5 anos. Então, o crescimento vai ser em cima de 5 anos. Aí você pode dizer, mas aqui aumentou de 10, ó. 10 anos. Não importa. Lembre-se, nesses casos aqui a gente trabalha sempre com a primeira razão que a gente encontra aqui, ó. No caso aqui seria a diferença do primeiro para o segundo ano. Então, a cada 5 anos vai aumentar quantos médicos aqui, ó? Então, vou ter que fazer 162 menos 137. Então, você vai me dar o valor 5 aqui, porque 7 para 12 falta 5, vem 1 para baixo. Então, 4 para 6 falta 2. Ó. Então, a cada 5 anos, aumenta 25 médicos. Então, eu já posso fazer direto. Se eu quiser fazer um método moto formiguinha, eu posso aumentar aí e chegar no ano de 2040. Mas vamos fazer de outra forma. Então, você observa o seguinte, ó, que o número de médicos é feito a cada 5 anos e que o número de médicos aí aumenta a cada 25. Ó. E eu estou variando aí de acordo com essa tabela. Então, se a gente separar os anos, ó, então vai ser de 1980 até 2040 aqui embaixo, ó, que eu não sei quantos anos ainda vão se passar, eu vou ter que calcular quantos anos passam aí, ó. Que no caso vai ser, ó, de 5 em 5, porque lá na tabela só está de 5 em 5. Eu não vou somar todos os anos aí, ó. De 80, 85, 90, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, 2030, 2035 e 2040. Então, quantos anos eu tenho aí? Se eu somar isso aí, eu vou ter 13 anos, ó. Vou fazer o registro de 13 anos aí. Lembrando que esses 13 anos são contados a cada 5. Então, consequentemente, eu posso ter 13 termos. E o primeiro termo da tabela é 137, porque é o número de médicos que eu estou iniciando. Então, quando dá a ideia de coisa constante, acréscimo constante, dá a ideia de progressão aritmética, que eu falei lá na primeira aula. E para isso a gente tem que achar o enésimo termo aí. Então, eu tenho que achar qual é a posição 13 aí, ó. Qual o valor que está na posição 13? Quem tiver na posição 13 vai me corresponder ao ano de 2040, ó. Eu vou contar 13 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 13 aqui embaixo. Então, vamos lá. A gente vai usar a forma do enésimo termo. O que é essa forma do enésimo termo? Ela quer dizer que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a minha razão. A gente tem tudo isso na tabela. Meu AN vai ser meu A13, ó. Vai ser a posição 13 que eu estou procurando. O primeiro termo é o 137, que é aqui o valor dos médicos, inicialmente. Mais o número de termos que eu tenho, que é 13, menos 1, por quê? Se eu já contei o primeiro, não posso contar com ele depois.
vezes 25, que é o acréscimo de métricos aqui, ó. Então, a razão aqui vai ser mais 25 no aumento do número de métricos. Então, vai ficar 137, 13 menos 1 dá 12, 12 vezes 25 dá 300, e somando 137 com 300 vai dar 437 métricos aí. Então, aqui seria a alternativa correta, letra E de casa. Certo? Também é uma questão tranquila, mas você tem que ter uma noçãozinha aí. Questão 18. Questão 18 é uma questão bem simples de probabilidade, que a gente vai usar agora. Uma empresa... Tiago, Oi. tem uma dúvida aqui. Tu viu no chat ou tu não vê? Não, eu tô só com um slide aqui, mas pode falar. Pronto, pode começar tudo. Pedro pergunta se ele perguntasse a taxa, aí não seria exato, correto? Já que poderia aplicar em um valor qualquer, taxa de crescimento. Como é? Repete aí que eu não entendi. Se ele perguntasse a taxa, aí não seria exato, correto? Já que certo. Poderia aplicar em um valor qualquer. Qualquer valor pode ser aplicado. Ok. Porque aqui o que vai depender é apenas a quantidade inicial e a final de médicos. Se você perguntasse de quanto foi o crescimento de 1980 para 2040, era bem simples aqui, ó. A gente podia fazer da seguinte forma. Podia dar quebrado? Pode, mas aí que está o valor da porcentagem. Pode ser quebrado. Seria 437 menos 137 sobre 137. Consequentemente, aqui em cima vai dar 300. Ó. Então, vai ficar 300 dividido por 137. Isso vai dar aproximadamente quanto? Aí a gente pode imaginar o seguinte. Ó. Se 137 é o valor inicial, se aumentar 137 com 137, isso vai me dar quanto? 7 com 7, 14 foi 1. 3 com 3, 6 com que foi 7, ó. Daria 274. Então, já aumentei 100%. 274 para 300 vai ficar mais ou menos... Vai ficar 6, 8. Vai ficar 20, 26, ó. Aí, no caso, seria 260 dividido por 137, ó. Daria aproximadamente 150, 170% aí, no final das contas. Certo? Então, você pode fazer uma estimativa aí, faz esse cálculo aí. Não precisa ser exatamente o valor, não. Mas se fosse o caso de pedir uma variação percentual, você fazia dessa forma aí. Sim. Uma empresa, ela sorteia entre os funcionários como reconhecimento, sorteia prêmios, uma empresa sorteia prêmios entre os funcionários como reconhecimento pelo tempo trabalhado. A tabela mostra a distribuição de frequência de 20 empregados aqui, ó. Eu vou ter 20 empregados nesse sistema aqui, que tem de 25 a 35 anos trabalhados. A empresa sorteou, entre seus empregados, uma viagem de uma semana, sendo 2 deles escolhidos aleatoriamente. Então, ó, eu tenho que escolher 2 empregados aqui, ó, aleatoriamente. Eu não sei quais são. E a pergunta é, qual é a probabilidade de que ambos os sorteados tenham 34 anos de trabalho? Olha isso. Então, vamos lá. A gente tem que sortear 2, né? A gente tem que sortear o primeiro e tem que sortear o segundo. Como eu quero 2, e eu sei que ambos, ó, quando falar ambos, eu quero uma coisa e outra. Então, se eu quero uma coisa e outra, eu estou usando a regra do E. E a regra do E, eu tenho que multiplicar o valor das minhas probabilidades. Então, já de cara aí, eu vou multiplicar esses valores. Ó. E eu sei o seguinte, ó. Qual é a probabilidade de que ambos tenham 34 anos de idade? Então, vou lá na tabela e vejo, ó, quantas pessoas têm 34 anos? Apenas 5, ó. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro sorteio. Eu já sei que o universo agora não vai ser mais esse todo. Vai ser apenas o valor de 34 anos de serviço. Que no caso, eu tenho apenas 5 empregados representando. Então, se eu faço o primeiro sorteio, então vou escolher um de quantos? De 5. Já no segundo, eu tenho que escolher quantos? Um de 4. Por quê? Porque agora, no segundo sorteio, eu só posso ter agora 4, porque como eu já escolhi um antes, não posso escolher o mesmo empregado.
Só que aí tem que ser em cima de quê? Do universo que é 20, ó. Então tem que escolher dos 20 esses dois empregados. Então aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu estou escolhendo, olha só, eu estou escolhendo aqui um dos 5, é a mesma coisa de escolher quanto? 5 dos 20. Vezes. Se eu estou escolhendo agora 4, eu tenho que escolher 4 de quem? Se eu já terminei um aqui, vai ser 4 dos 19. E agora eu tenho que resolver isso aqui, ó. 4 vezes 5 vai dar 20. 20 corta com 20 aqui embaixo, porque eu estou multiplicando. Vai sobrar 1 sobre 19. Então a resposta seria 1 sobre 19, seria a letra B de bola. Certo? Então, uma questãozinha simples. Lembrando que a gente viu na última aula que era a regra do E e a regra do OU. E eu estou aplicando justamente nesse universo aqui, ó. Nesse espaço amostral aqui, em que em cima eu tenho os eventos favoráveis. Quantos eu tenho? Sempre na escolha. E no denominador a gente tem o espaço amostral. Questão 19. A questão 19 é uma questão de estatística. Uma questão também bem simples. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei masculino nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e suas respectivas alturas, também dado em metros. Então aqui tem o nome do jogador, ó, Bruninho, Dante, Giba, Leandro Vissoto, Lucas, Murilo, Ricardinho, Rodrigão, Serginho, Sidão, Thiago Alves e Wallace. E aqui tem a altura de cada um deles. E a pergunta é bem simples, ó. Qual é a mediana das alturas em metros desses jogadores? Então, revisando a aula passada que a gente falou sobre mediana. Mediana existe dois casos. Quando a quantidade de dados é par e quando a quantidade de dados é ímpar. Então, aqui eu tenho quantos dados? Ó? Se eu for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12, ó. Se eu tenho 12, eu tenho um número par de dados. E lembre-se, quando o número é par de dados, eu vou ter que precisar de quantos? De dois valores centrais para encontrar quem é a mediana. Então, eu vou ter que fazer a média aritmética dos dois para encontrar quem seria minha mediana. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ter que pegar esses valores aqui, ó, e vamos colocar eles em ordem. Por quê? Se a gente pegar diretamente a mediana aqui, a gente vai cometer o erro. Por quê? Ela tem que estar sempre ordenada. Então, aqui a gente ordena, ó. Eu ordenei aqui bonitinho todos os valores. E a gente viu que a quantidade de dados aqui vai ser 12, ó. Se eu tenho 12, eu vou ter que calcular aquele índice lá que eu falei para vocês, ó. O índice vai ser igual ao n dividido por 2. Então, se eu quero o n dividido por 2, então o valor aqui vai ser o quê? 6. Então, eu tenho que achar quem é o sexto elemento dessa sequência, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Achei quem é o sexto, ó. Como o rol é par, eu vou precisar desse que eu achei, mais o próximo dele. No caso aqui, o segundo aqui, ó. 198. Então, eu tenho que achar o sexto aqui e o sétimo. Tenho que somar esses dois e dividir por 2, porque é uma média aritmética, e assim eu vou encontrar quem é a mediana. Então, aqui, ó, encontrei quem são os dois. E se eu somar 194 com mais 198, vai dar 3,92, e dividindo por 2 vai dar 1,96. Então, a alternativa correta aqui dessa questão seria a letra C, ó. 1,96 seria o valor da minha mediana. Lembrando que tem que ordenar e tem que fazer esse cálculozinho para encontrar quem são os centrais. Se o rol for par, acha os dois. Se o rol for ímpar, vai direto no termo central, porque sempre vai dividir 50% à esquerda e 50% à direita. E por último, a gente tem a questão número 20, que é uma questão que envolve um pouco de física também. Se a professora quiser comentar alguma coisa também a respeito dessa questão. Mas ela é bem simples. Por quê? Ela vai tratar com velocidade. Então, é o seguinte, ó. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a SET, de São Paulo, testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média. Ó. Então, vai ser calculado em cima da velocidade média. Desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Então, você de antemão, você já deve ter em mente o quê? Lá da física. Que velocidade média vai ser igual a quem? A variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse é o primeiro ponto. Depois, o que acontece? O sistema mede o tempo decorrido entre um radar e outro e calcula a velocidade média. Então, ele vai calcular aqui, ó, dispara no primeiro sensor, e quando for no segundo sensor aqui, ó, ele vai medir essa distância,
e vai pegar o tempo de que foi de um trajeto aí, de um ponto a outro, e calcular a velocidade. Ele diz mais, ó, no teste feito pela SET, os dois radares ficavam a uma distância de 2,1 km, ó, então já tem um espaço aqui. As medições de velocidade deixaram de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelos radares, e seriam feitos a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como uma razão, ó, que ele também explica, ó, razão, que é a divisão, entre a distância percorrida, o ΔS, e o tempo gasto, o ΔT, como parâmetro aí. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de um deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser, no mínimo, de 1 minuto e 24 segundos. Ó. Então já deu tempo também. Com isso, a SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os que atendam às condições de condução segura observadas. Então a pergunta é, ó, a placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições vai ser qual? Então qual vai ser a placazinha que eu vou colocar lá antes do primeiro radar, para que o motorista não ultrapasse esse valor? Do primeiro ponto. Como eu estou trabalhando em velocidade, eu preciso do espaço e do tempo. Já tem um espaço aqui e tem o tempo. Só que aí a gente tem o seguinte, a gente aqui está dado em quilômetros e o tempo aqui está dado em minutos e segundos. E a resposta tem que ser dada em quilômetros por hora. Ó. E segundo a física, existe uma forma de transformar quilômetro por hora, bem simples, ó, quilômetro por hora, em metro por segundo. Ou seja, existe um valor aí que eu posso transformar, dado que eu tenho a minha velocidade. Então, para ficar mais simples os cálculos, a gente vai trabalhar a distância em metros e o tempo em segundos. Depois que a gente tiver a velocidade em metros por segundo, a gente vai vir transformar em quilômetro por hora. Então, se eu estou de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Se eu estou em metro por segundo para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, essa aqui vai ser a regrinha que a gente vai usar para resolver essa questão. Então, está aqui, ó. A velocidade média vai ser quem? A distância é 2,1 km, dividido pelo tempo, que é 1 minuto e 24 segundos. Transformando 2,1 km em metros, vou ter 2.100 metros. Então, beleza, tá aqui, ó. Porque eu vou multiplicar isso aqui por 100. Vale lá a regrinha das casinhas, né? Você está em quilômetro, vai para metro, você tem que deslocar três casas, né? 3 casas para a direita. Aqui tem quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Ó. Aí decímetro, centímetro e milímetro. Eu estou em quilômetro e quero transformar em metro. Metro aqui, ó. Então eu estou indo para onde? Para a direita. Se eu vou para a direita, eu vou multiplicar. Por quanto? Aí, ó, uma casa, 2 casas, 3 casas. Então tem 3 zeros aqui, ó. Então 2,1 quilômetros multiplicado por 1.000 vai dar 2.100 metros. 1 minuto tem 60 segundos. Então 60 segundos mais 24 vai me dar 84 segundos. 2.100 metros dividido por 84 segundos vai me dar 25 metros por segundo. Então, a gente já encontrou a velocidade em metros por segundo. Só que lá a resposta tem que ser dada em quê? Em quilômetros por hora. Então, se eu estou em metros por segundo e quero ir para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Então, a velocidade média aqui vai ser 25 vezes 3,6, que eu vou encontrar o valor de 90 km por hora. Então, aqui, ó, a placazinha que deve aparecer lá na estrada lá, vai ser a letra C, 90 km por hora. Então, gente, essa aqui foi a minha parte. Concluímos com êxito aí a aula de ontem, do dia 19, a aula de hoje. E a gente já tem um bom arsenal para ir para a prova de domingo. Certo? Letícia, é com você. Obrigada, Iago, por todas as considerações e todos os conhecimentos trazidos na tarde de hoje. A gente prossegue